Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na Rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Antes de iniciar propriamente dito o meu comentário de hoje, me permita pedir a você, como eu sempre faço, aliás, que se você gosta do programa, que se inscreva no canal, curta e compartilhe nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e a lógica espírita para muito mais pessoas. E também tem o sininho aí, não esqueça de ativar o sininho para receber notificação assim que sair vídeo novo. Bem, dito isto, agora vamos para o nosso assunto de hoje. Em qual tese você acha que está mais presente a justiça divina? Na reencarnação ou na ressurreição? Existe diferença entre as duas? Pois é sobre reencarnação e ressurreição que eu vou falar hoje. E vou começar abordando a chamada ressurreição. Na Bíblia, esse termo ressurreição aparece várias vezes em contextos que, se analisados sem o fanatismo religioso, ele permitirá várias significações e vários sentidos. Já reencarnação, esse termo não será encontrado em lugar nenhum do livro mais lido do mundo, que é exatamente a Bíblia. Ressurreição, segundo a definição contida no dicionário Aurélio, o antigo dicionário, significa ato ou efeito de ressurgir, fazer voltar à vida, reviver, ressurgir. Baseado nesses termos, podemos chegar à conclusão de que ressurreição é a ocorrência que faz tornar a viver, ou seja, retornar à vida depois da morte. Na Bíblia, se você pesquisar, vai encontrar lá três pessoas somente, que conseguiram ressuscitar outras pessoas depois de mortas. E quem são essas três pessoas? São Jesus e os apóstolos Pedro e Paulo. A saber, Jesus ressuscitou uma pessoa de nome Jorge, que era o filho da viúva de Naim. Não me pergunte quem é Naim, que eu não sei. O apóstolo Pedro ressuscitou uma menina chamada Tabita ou Tábita. E o apóstolo Paulo ressuscitou um menino chamado Eutico, que esse menino havia caído de uma janela. E claro que o caso mais famoso de todos, que quase todo mundo conhece, já ouviu falar, foi a ressuscitação de Lázaro por parte de Jesus. A grande pergunta que fica é saber se, nesses casos, houve, nessas ressuscitações em que as pessoas estavam sendo consideradas mortas, se houve, propriamente dito, uma morte. Por exemplo, no caso da filha de Jorge, Jesus disse o seguinte, abre aspas para a fala de Jesus, está lá na Bíblia, a menina não morreu, ela está dormindo. Gente, Jesus era um ser, um espírito conhecedor de leis naturais que eram desconhecidas da totalidade dos habitantes daquela época. Ele,
Jesus, o Mestre Jesus, não veio aqui nesse mundo para violentar, para descumprir, para transgredir as leis físicas, as leis naturais, criadas todas elas por Deus. Claro que não. Todos os seus chamados, eu vou colocar entre aspas, milagres, foram feitos em função de quê? Do completo conhecimento, pelo seu elevadíssimo conhecimento que ele tinha das leis naturais. Leis essas que eram tanto físicas quanto as leis morais. Por ser um conhecedor, Jesus, por ser um conhecedor profundo dessas leis, vivenciadas através da sua longa caminhada, da caminhada longa do seu espírito, no decorrer dos milênios, em mundos não só aqui no planeta Terra, mas também em mundos muito mais adiantados que a nossa ervilhinha aqui, chamado Terra, inclusive em mundos celestes. Lembre-se que foi o próprio Jesus que disse o seguinte, que na casa do meu Pai existem muitas moradas. E o que o Mestre queria dizer com isso? Que existem muitos mundos habitados por esse universo infinito afora. E o Mestre, Jesus, lógico, manipulava, deixar bem claro, no bom sentido, certo? Essas leis, ele as manipulava de forma muito fácil, porque ele tinha conhecimento de todas elas, e que muitas delas são até hoje desconhecidas por nós, viventes do século XXI. Quanto à morte do Lázaro, que segundo a Bíblia Jesus ressuscitou, se mesmo na atualidade, em muitos casos, as aparências enganam, que dizer daquela época em que a ignorância imperava absoluta entre o povo? Devido ao grande poder fluídico que Jesus possuía, aliás, poder esse, o poder fluídico, que até hoje nós conhecemos quase nada, é que Jesus empregava, não somente nos casos de ressuscitação, reanimando os sentidos entorpecidos, digamos assim, como usou em outras tantas, também entre aspas, curas milagrosas, que nós chamamos, fica por minha conta que eu vou dizer, que nós chamamos de milagre. Gente, os chamados milagres não acontecem em contradição com as leis da natureza, com as leis naturais, com as leis divinas, mas os ditos milagres só acontecem em contradição com aquele pouco que é por nós conhecido na natureza. Existem leis naturais que nem sonhamos que existem, outras que sabemos que existem, mas não sabemos como funciona. Tudo evolui na perfeição da obra de Deus, e o homem, à medida que ele for evoluindo espiritualmente falando, descobrirá novas leis, até então desconhecidas da ciência. Pois Jesus, com a sua, como é que eu diria, com a sua incomparável sabedoria e seu conhecimento de leis por nós até hoje desconhecida, utilizava-se magistralmente em favor do bem enquanto esteve encarnado aqui entre nós. Jesus, na qualidade de um espírito elevadíssimo, conhecia muito bem as propriedades dos fluidos
e como utilizá-los a ponto de, após a sua morte, claro que eu estou me referindo à morte do corpo, a ponto de, após a morte do corpo, unir elementos de matéria orgânica com elementos do universo espiritual, com a finalidade de se tornar tangível, ou seja, se tornar palpável e se deixar, inclusive, tocar, como aconteceu no episódio com o apóstolo Tomé, que disse: eu só acredito vendo. Por tudo isso é que o Espiritismo não aceita a ressurreição, com todo respeito, né? Por favor. Como o retorno da alma, o retorno do espírito ao mesmo corpo. Não tem lógica isso. A propósito desse tema, ressurreição, coloco para sua análise o seguinte questionamento: por que Deus, com a sua infinita bondade e justiça, e que ama a todos os seus filhos e filhas com a mesma intensidade, a todos os seus filhos e filhas com a mesma intensidade e com o mesmo amor, e que, além disso, conhece o presente, conhece o passado, conhece o futuro, porque ele, conhecendo o futuro, permitiria nascer e viver apenas uma vez o Antônio, o José, a Maria, enfim, um filho seu, por exemplo, no meio do povo judeu na Alemanha nazista, sabendo ele, Deus, que essas pessoas morreriam ainda criança nos campos de concentração. Você consegue explicar de forma lógica isso? Você consegue explicar por que uns nascem até hoje nas áreas conflagradas e violentas, por exemplo, do Rio de Janeiro, e outros nascem numa bela mansão na Barra da Tijuca, no mesmo Rio de Janeiro? Você consegue explicar isso de forma razoável? Mas tem que ser de forma razoável, porque uns, com o consentimento de Deus, nascem deficientes fisicamente, e outros nascem deficientes neurologicamente, e outros nascem completamente saudáveis. Você consegue explicar isso, tendo como base a tese de que vivemos apenas uma vez, depois morremos, e que depois que morremos ficamos esperando esse tal de juízo final para sermos julgados, e depois de julgados ressuscitarmos com o mesmo corpo para gozar as delícias do céu ou a desgraça do inferno, do fogo eterno. Aliás, esse inferno é outra aberração criada pela teologia, infelizmente, dos nossos outros irmãos de outra corrente religiosa. Você que está me assistindo, consegue ver equidade, imparcialidade, justiça e principalmente amor nessa forma de Deus tratar os seus filhos? Você, de sã consciência, mas tem que ser sem o fanatismo religioso, vê alguma lógica nisso? Você não lembra aquela fala de Jesus que disse, olha bem o que disse Jesus: das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. Pois é. Mas se se vive apenas uma vez, partindo desse princípio de que temos apenas uma chance, isso significa dizer que, ao contrário do que disse Jesus, milhões e milhões de ovelhas já se perderam ao longo da história. Por todos esses dados, por todos esses questionamentos, por toda essa premissa total e absolutamente incompatível com o Criador, é que somos levados, fundamentados na lógica espírita, a aceitar que a ideia da reencarnação, esta sim,
é compatível com Deus de amor, com o Deus de justiça que veio trazer Jesus. Por outro lado, quero deixar aqui bem claro que o Espiritismo não tem a mínima intenção de impor a quem quer que seja a sua maneira de pensar e de ver as coisas, pois essa maneira de pensar e de ver as coisas é um direito inalienável de cada um pensar e acreditar no que quiser. Bem, agora eu vou falar, já que falei sobre ressurreição, agora eu vou falar um pouco sobre reencarnação, para dizer que a multiplicidade das existências faz parte das leis naturais e inexoráveis da vida. A reencarnação, a multiplicidade das existências, não é boa e nem ruim. Ela é apenas natural e, ao mesmo tempo, necessária ao desenvolvimento da alma, ao desenvolvimento do espírito imortal. Através de quê? Através das várias experiências, tanto no plano físico, que é esse que nós estamos vivendo, que momentaneamente, diga-se de passagem, estamos vivendo, como também no plano extrafísico, que um dia você e eu iremos voltar a viver. Esse processo de idas e vindas faz parte como é que eu vou dizer? Faz parte do burilamento, digamos assim, da nossa essência, ainda pouco desenvolvida, que é o nosso espírito, habitante deste corpo que vemos refletido, todos os dias na imagem do espelho. O Espiritismo acredita que, através das múltiplas existências, pois somos espíritos imortais, gradativamente vamos crescendo. Vamos, através das experiências adquiridas, burilando, digamos assim, os nossos espíritos. Muitas vidas, sejam elas aqui no Brasil, sejam no Japão, seja no Polo Norte, seja, enfim, onde for, e em que circunstância for, são verdadeiras aulas espirituais, pois à medida que vamos experimentando novas vivências, novas vidas, novas experiências, vão os nossos espíritos adquirindo mais conhecimento, mais experiência e, por via de consequência, mais lucidez. E em adquirindo mais lucidez, vamos adquirindo mais sabedoria. Porque inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, completamente diferente. Então vamos adquirindo mais sabedoria, sempre em busca de coisas melhores. O que significa dizer que quanto mais avançado um espírito, mais autônomo ele é no processo de retornar ao corpo somático, a um corpo físico. O progresso do espírito é uma necessidade natural que abrange indistintamente todos os seres vivos na esteira da evolução. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, repito, todos os seres vivos, inclusive os do reino animal, por exemplo, sim, inclusive os do reino animal. Se não fosse assim, por que Deus criaria um cachorro para ser eternamente um cachorro? Um gato para ser eternamente um gato? Um passarinho para ser eternamente um passarinho? Quem não concordar com isso, penso que seja melhor retirar do seu dicionário a palavra evolução. Outra coisa, os espíritos que se encontram
perdidos em seus dramas mentais, em seus dramas emocionais, nas zonas energéticas, digamos assim, muito pesadas, muito densas no plano espiritual, conhecidas no Espiritismo por zonas umbralinas, quando saírem, quando despertarem desse estado mental, desse estado degradante, pois como disse Chico Xavier, nada dura para sempre. Esses espíritos, quando saírem desse estado mental, serão encaminhados a lugares adequados, no plano extrafísico, ou seja, lá no mundo espiritual, para a sua recuperação e reequilíbrio energético, ou seja, das energias, para serem posteriormente, então, encaminhados para que possam, pelo amor de Deus, pelos seus filhos, reiniciarem um novo ciclo reencarnatório aqui nesta escola de almas, na qual nós, você e eu, estamos atualmente matriculados. Gente, não podemos esquecer que a marcha evolutiva de todos os seres vivos é um processo demorado, é verdade, mas é um processo constante. Deus, infinito em bondade e justiça, e eu acho que disso nós dois concordamos, nos dá tantas chances quantas forem necessárias para encontrarmos o caminho do bem. Gente, agora para passar a régua sobre o que é mais lógico e para finalizar, eu pergunto a você o que mais se coaduna com a justiça divina. Se é a ressurreição, em que se vive somente uma vez, ou seja, temos apenas uma vida e depois quem morre ou vai para o céu ou vai para o inferno, ou a reencarnação confirmada por Jesus, está lá na Bíblia. Na conversa com Nicodemos, quando o mestre disse a Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você quer uma afirmação mais clara, mais taxativa do que essa? Resumindo, você que está me assistindo, acha mais justo dar ao seu filho apenas uma chance para ele acertar, ou dar a ele várias chances até ele acertar? E para encerrar, agora sim, deixo para você o seguinte questionamento. Você que é mãe, você que é pai, o que você faria nesse aspecto com o seu filho? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.